Olá, meu nome é Rogério Champion, eu sou delegado de polícia e nessa data, a convite da OAB de Arujá, nós vamos falar sobre o Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual à Criança e Adolescente. Esse dia ele foi instituído para conscientizar o combate à violência e exploração sexual. Esse dia foi instituído pela Lei 9.970 de 2000 e é uma conquista nacional sobre os direitos humanos das crianças e adolescentes em todo o território nacional. Esse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, um crime bárbaro chocou todo o país. Ele ocorreu no estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória, em que uma criança de apenas 8 anos, de nome Araceli, teve todos os seus direitos fundamentais tolhidos. Ela foi raptada, estuprada e morta por adolescentes e outros adultos de classe média alta que praticaram esse crime bárbaro. E por isso foi, através de uma série de propostas, foi instituída essa data que visa conscientizar para que a sociedade inteira possa combater, denunciar crimes que envolvam violência em relação a crianças e adolescentes. O artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê com uma prioridade nos direitos das crianças, prioridade de direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, ao convívio familiar e ao convívio social. A criança e o adolescente, elas são pessoas com direitos previstos na lei. Elas têm direito que devem ser respeitados. Embora elas estejam numa fase de formatação da sua personalidade, elas não podem ser tratadas como adultos, pois elas devem ter um entendimento de que a sua personalidade, tanto física, psicológica e sexual, elas estão em desenvolvimento. Então elas necessitam de uma devida atenção, que deve ser diferenciada. Em relação aos principais crimes que combatem a violência, a exploração, o abuso sexual contra as crianças, nós podemos exemplificar o estupro de vulnerável, que ele diz o quê? Que qualquer conjunção carnal ou ato libidinoso, seja sexo oral, passar a mão em crianças, pode configurar esse crime, que é um crime hediondo, que prevê que crianças e adolescentes até 14 anos que pratiquem sexo ou qualquer outro tipo de ato libidinoso, independente da existência de violência ou não, esta violência ela é presumida. Então, nestes casos, independente da aceitação da criança e do adolescente concordar com a prática do ato libidinoso ou da conjunção carnal, o autor desses fatos ele responde por esse crime. E, inclusive, se ele for um adolescente maior, ele pode responder pelo ato infracional análogo ao estupro de vulnerável. Existem outros tipos penais que também prevê, que é o favorecimento à prostituição, no crime do artigo 241-D, que também é um crime grave e punível com pena de até 8 anos de reclusão. Temos os crimes dos artigos subsequentes que tratam sobre esse aspecto, que protegem os adolescentes acima de 14 anos. Esses dois tipos que eu citei, eles tratam de crianças e adolescentes até 14 anos, no caso do estupro de vulnerável, e no caso de aliciar ou instigar as crianças, com crianças até 12 anos. Acima de 12 anos, esse tipo penal não se aplica. Inclusive, sobre isso, para ampliar a proteção às crianças e adolescentes, em 2017 foi sancionada a Lei 13.431, que prevê diversos direitos para proteger as crianças e os adolescentes. Dentre eles, a escuta especializada e o depoimento especial. Esses tipos de procedimentos, eles seguem um protocolo para que a criança não seja revitimizada. A criança e o adolescente que passou por uma circunstância que agrava a sua personalidade, que causa um trauma, ela deve ser abordada de uma forma peculiar para que a criança não sofra novamente o dano que ela sofreu. E principalmente agora, nesses tempos de pandemia que estamos vivendo, que o convívio social e familiar ele aumentou muito.
Então as crianças costumam ficar com primos mais velhos, com tios, com pais que não ficavam, que estavam trabalhando. Então os delitos de violência sexual contra criança e adolescente, na maioria das vezes, eles não são registrados na totalidade em que ocorrem. Por quê? A criança e o adolescente, ela não tem como fazer essa denúncia sozinha. Ela precisa contar para um adulto, para um responsável. E muitas vezes ela não tem a percepção de como contar, ela tem vergonha de contar para um adulto o que aconteceu, ou então ela não faz ideia do que a violência que ela sofreu, do que representa em si. Com o tempo ela vai perceber isso, mas naquele momento ela não consegue divulgar. Por isso é muito importante que os pais responsáveis acompanhem toda essa situação para poder fazer as vezes da criança e denunciar, né? Crianças e adolescentes, elas são pessoas que precisam ser protegidas integralmente, pois a proteção à criança e adolescente, ela não pode ocorrer apenas com relação a alimentos, educação, ela precisa de um amparo social. A todos os pais e a todos os responsáveis que observem o comportamento das crianças, não só dos filhos, mas das demais crianças que compõem o seio familiar. Qualquer alteração pode indicar que a criança vem sofrendo abusos, ou de adolescentes maiores, ou de adultos. Esses crimes eles são praticados na clandestinidade. Eles são praticados de forma que a pessoa que tem contato com a criança, ela tem um acesso, não é uma pessoa estranha. Uma pessoa estranha, a criança já é orientada a repelir. Mas um tio, um primo, um amigo da família que chega com doce, a criança dá uma certa abertura. E é nesses casos que o agressor acaba se aproveitando e cometendo os crimes. Qualquer observação de alteração de comportamentos, nós temos casos que as crianças sofreram abusos no passado e apenas após tomar conhecimento, formatar a personalidade, ela vem e denuncia. Hoje em dia, o crime de estupro de vulnerável e violência em geral contra a criança, ela não depende mais de uma representação. Então, é de ação penal incondicionada. Se chegar ao nosso conhecimento, nós temos que apurar e investigar, dando a responsabilização aos devidos autores de eventuais delitos. Conte sempre com a gente. Para qualquer esclarecimento, estamos aqui à disposição de todos. Por fim, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar falando para todos os seguidores, todas as pessoas que acompanham a OAB de Arujá, e dizer que a Polícia Civil está à disposição, que as denúncias realizadas elas são todas apuradas, e as denúncias que são feitas ao Disque 100 da nossa área, elas também vêm para nós fazemos as devidas apurações, por isso é importante fazer as denúncias sempre que tiver conhecimento. Saibam que a Polícia Civil está à disposição e eu agradeço a todos a atenção. Muito obrigado.